Coração Peludo. Olá! Bem-vindos ao nosso Coração Peludo, ao nosso podcast do conteúdo Jovem Pan, que hoje, além de ter aqui comigo, como semanalmente tenho o prazer de contar, tenho psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela? Tudo bem, Paulinha, Maíra, que bom. Estamos aqui muito bem acompanhadas, né? Nesse episódio especial. E oi para todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo. Pois é, hoje é um episódio especialíssimo dessa nossa 4ª temporada do Coração Peludo. Quem acompanha a nossa gravação, a nossa live de gravação, que conta com a participação, colocação de vocês em youtube.com/dicas de vida, já pegou o spoiler aqui. Temos uma terceira integrante no podcast de hoje, Maíra Gaiato, está com a gente no Coração Peludo. Tudo bom, Maíra? Olá, pessoal. Oi, Paulinha. Oi, Pam. Prazer estar aqui. Um prazer enorme falar sobre esse assunto, né? Não sei se eu já posso dar spoiler, mas um prazer enorme estar falando sobre corações aqui hoje. Maíra Gaiato é psicóloga infantil, é mestre em ABA, especialista em neurociência e modelo Denver e é fundadora do Instituto Singular. Depois ela conta um pouco mais pra gente. E por que ela está aqui neste nosso podcast em que vamos falar de primeiros encontros? Porque hoje o nosso primeiro encontro é muito especial, vem com o apoio do Sony Channel, que eu não sei se vocês sabem, mas transmite as séries de drama médico mais legais, inclusive The Good Doctor. The Good Doctor é uma série muito boa. Vocês sabem que a minha outra especialidade, além de fazer podcasts, é falar de séries, não é verdade? E The Good Doctor é uma série super incrível, tocante, traz a história de um jovem médico que está dentro do espectro autista, que vai trabalhar num hospital incrível, grande e tal, e ele tem que lidar com diversas situações da profissão e situações da vida pessoal, e a gente vai acompanhando o trabalho dele e as pessoas que os envolvem, as situações que acontecem, e a novidade para vocês é que a terceira temporada dessa série estreia agora, dia 29 de março, no Sony Channel. Então a gente vai ter aí episódios inéditos de The Good Doctor. Você que não sabe como assistir o Sony Channel, já vou dar o servição aqui. Tem na Claronet, no canal 633, tem na Sky, no canal 537, tem ali os canais 641, 847 ou 91 da Vivo, e também tem na Oi nos canais 45 e 545. Então agora você não tem mais desculpa, foca na Sony Channel, dia 29 de março, a terceira temporada de The Good Doctor, e eu vou ter que dar um spoiler pra vocês, amores. Vai ser assim, a gente vai abrir aqui o Coração Peludo com spoiler. Eu vou trazer primeiro pra vocês o tema dessa temporada, que é o seguinte, ó. Chegou a hora de abrir o coração e dessa vez vai doer. Nossa, já pegou em todo mundo, né? Quem nunca abriu o coração e não sei, não foi tão fácil assim. E aqui no caso tem uma brincadeirinha aí, né? Porque o Sean, para quem assiste a série sabe, é também um cirurgião muito talentoso, né? Ele tá direto lidando de fato com o coração das pessoas, literalmente. Mas agora é ele quem vai abrir o coração dele e vai ser para o amor. Teremos no primeiro episódio dessa terceira temporada o primeiro encontro de Sean com a personagem Carly, que também trabalha lá no hospital. Isso nos motivou a falar do quê? De primeiros encontros. Tá me chamando pra sair? Sim. Namorar é estressante. São estranhos e desconfortáveis e caros. Por que isso é importante? Ficar sozinho é pior. Misturou o Coração Peludo e também com esse assunto que está tão presente aí no conteúdo da Maíra, que é a espectro autista, que é uma característica desse personagem principal, que é o Sean. Então, já pra gente começar entendendo, para quem não acompanha a série, e pra gente também já ter aí um pouco de parâmetro, que a gente vai fazer alguns comparativos entre comportamentos nossos, de quem tá no espectro autista, eu queria que a Maíra trouxesse pra gente um pouco dessa caracterização do Sean, que é um autista que tá ali na genialidade, né? Ele é um médico genial, mas que também tem os seus desafios, né, Maíra?
E isso reflete muito bem o espectro autista. Essa série é muito bem feita, é uma série sensacional. Você não consegue parar de assistir. Aquela série que você fica querendo ver o próximo episódio, querendo ver o que acontece com ele, porque caracteriza o autismo de uma forma verdadeira, de uma forma real. Uma parcela das pessoas que estão dentro do espectro autista tem características muito parecidas com a do Sean, que é ter um autismo de alto funcionamento. Esse é o tipo de autismo leve, é um tipo de autismo nível 1 que nós chamamos hoje com a classificação atual, que são os antigos Aspergers. Lembra da síndrome de Asperger, quando a gente falava que uma pessoa tinha Asperger, imediatamente já remetia a alguém muito inteligente, mas não necessariamente. O que a gente precisa ter para uma pessoa ser considerado nível 1, nível leve, no caso Asperger, é não ter déficits cognitivos, ou seja, ter inteligência preservada, e também tem a fala preservada, tem a capacidade e consegue se comunicar adequadamente. Claro, com algumas limitações, como a gente vê de forma brilhantemente expressa na série, limitações para entender duplo sentido, para entender quando alguém diz alguma coisa querendo dizer outra, que é uma característica muito das mulheres, né? A gente fala sim querendo dizer não, e essa interpretação da comunicação social, da sutileza da comunicação social, é uma característica que é deficitária nas pessoas com autismo. Então, uma parcela das pessoas que estão no espectro autista tem autismo leve, como o do Sean, e provavelmente vão enfrentar dificuldades nas habilidades sociais e dificuldades nesse tema de relacionamento, porque isso faz parte da base do que é ter autismo. Eu sou um cirurgião! Eu sou um cirurgião! Eu sou um cirurgião! Eu sou um cirurgião! Doutor Han, eu sou um cirurgião! Agora, Pamela, primeiros encontros é uma dificuldade não só para o Sean, mas para todos nós. Por que quando formaliza e diz, agora é um primeiro encontro, agora a gente vai sair para começar alguma coisa, por que todo mundo fica mexido com isso? Porque todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer sentir que é o suficiente, todo mundo quer sentir que é bom o bastante. Ninguém quer sentir a dor da rejeição, que dói mais do que qualquer dor física. Todos nós queremos nos sentir importantes e especiais. O Sean não é muito diferente disso. Muito pelo contrário, ele mostra puramente o que a gente sente, sem elaborações. Nós temos os recursos emocionais que podemos habilitá-los. A gente saca as coisas, a gente percebe o invisível, uns mais, outros menos. A gente se conecta com o que sinta, a gente exterioriza, né? E quantos de nós não agimos parecido com ele na dificuldade de entender o quanto estamos abalados naquele momento, apreensivos, tensos, quantas vezes por impulsividade nós colocamos tudo a perder e fazemos os encontros serem catástrofes. Naquele momento do primeiro encontro há uma expectativa imensa. Alguns conseguem controlar um pouquinho a expectativa, mas a verdade é que todo mundo vai ter alguma. Difícil. Quando a gente fala, não vou criar expectativa, já está criando. Porque a gente quer que dê certo, a gente quer que seja legal, a gente quer que a pessoa goste da gente, a gente quer mostrar o nosso melhor. Então, é um momento em que a gente se sente testado, é um momento que a gente se sente na iminência de uma aprovação e de uma reprovação. E, obviamente, de acordo com a personalidade de cada um, esses encontros eles podem ser torturantes, podem ser gostosos, mas sempre serão, em algum nível, bastante excitantes. Uma novidade entre as reações que nós poderemos ter. Porque os nossos mecanismos de defesa, eles não estão mais previamente preparados. Quando eu conheço você e já sei o que você causa em mim, já conheço um pouco o teu jeitão, já sei um pouco aonde eu quero chegar e eu percebo a minha reação contigo,
No segundo, terceiro, quarto encontro, eu já estou um pouco afetada com esses mecanismos. Eu já estou mais preparado, né? Se é uma pessoa que mexe comigo, se é uma pessoa que me dá medo, se é uma pessoa que eu fico mais à vontade, eu já consigo dar uma reconfigurada nos meus mecanismos. Mas como se aquela sensação que a gente tenha, sabe? Aquela impressão que a gente tem, ela é sábia. Eu costumo dizer assim, nunca esqueça sobre a primeira impressão que você teve. Não é que ela determine sucesso ou não sucesso, eu vou responder a sua pergunta. Mas a primeira impressão, ela é significativa sobre você conhecer a sua sensação e a reação do outro puramente, porque não sabia muito bem aonde aquilo poderia dar. Agora, existem primeiros encontros que não são tão maravilhosos. Me lembra até primeira transa, né? Tem primeira transa que sai meio atrapalhada. A gente já falou sobre isso aqui, né, Pamela? Já. Tem primeira transa que o cara ficou nervoso, não rolou, então você também. Não tem intimidade, né? A camisinha rasgou antes de acontecer, aquela desgraça, né? Mas pode acontecer num segundo, você tá mais tranquilo, mais relaxado e ser maravilhoso. Então eu não acho que o primeiro encontro determine sucesso. Mas ele revela muita coisa. Ele revela a essência. Então, de olho no primeiro encontro. Olha, queria falar um pouco sobre timidez e outras dificuldades, trazer a Maíra para o papo, para entender como que isso funciona para quem está no espectro, para o Sean, por exemplo. Porque muita gente, até na série, fica ali, né? Porque o Sean é uma pessoa que não mantém, por exemplo, contato, né, de olhar. Ele tem que meio que treinar algumas situações para simular, porque ele é muito direto, né? Ele é muito lógico. E esse primeiro encontro que você, né, tem que ter aquela voz, contar uma história, uma coisa meio aleatória, assim, né? Meio sem propósito. Para ele aquilo não encaixa. Quais são as dificuldades para alguém que está no espectro, Maíra, de ter esse primeiro encontro, essa formalização e essa proposta de ir lá para conhecer e ficar nesse papo furado, digamos assim? Porque é um pouquinho, né, de papo furado, né, gente? É meio uma sedução, um jogo de sedução subjetivo que a gente vê que para ele é complicado ali. Pro espectro autista, a gente não fala de timidez, a gente fala de dificuldade de habilidades sociais. É claro que uma pessoa que está dentro do espectro, ela também é uma pessoa como outra qualquer, e além de ser uma pessoa, ela também tem autismo, então ela pode ter autismo e timidez. Mas o principal do espectro é uma inabilidade social, nessa questão de fazer um tipo, que é muito o que a gente faz num primeiro encontro, né? Achei ótimo, adorei o que a Pam falou, que é sente, porque o que você vai sentir num primeiro encontro vai dizer mais do que o que a pessoa disse ou o que ela fez. Porque o que você sente é mais puro e verdadeiro. O que a pessoa está fazendo muitas vezes é um teatro. A gente quer fazer um tipo, né? A gente quer fazer um teatro para ser aceito. E exatamente tudo o que a Pam falou. Maíra, até olha que interessante. Tem uma pessoa acompanhando aqui a nossa gravação, Tiozão Games, _BR, que é assim, ó. Todo mundo mente no primeiro encontro e na entrevista de emprego, infelizmente, Perfeito. ou não. Perfeito, mas uma pessoa que está no espectro autista tem dificuldade em mentir, tem dificuldade nessa teatralização. Então, o que ela entende como correto são pessoas que falam a verdade. Até podem aprender a mentir ao longo da vida, mas em essência elas gostam mais das coisas concretas. O que é certo, o que é. Então essa história de fazer um tipo, de fazer um jogo, não é a especialidade de uma pessoa com autismo, o que também diz muito a favor de se relacionar com alguém assim. Porque aí você vai se relacionar com alguém realmente que, se for agradável, que se for legal, vai ser um verdadeiro coração peludo. Vai ser realmente um cara legal, uma menina, uma mulher legal. E você não vai, com certeza, dificilmente você vai se relacionar com alguém que esteja te enganando. Tem até uma colocação também do Tiozão. O Tiozão é fã da série, tá? Ele é fã do Sean, ele sabe tudo. E ele tá dizendo aqui, ó, eu shippo muito o Sean e a Leia, pois eles têm uma intimidade que ajudaria no relacionamento deles. A Leia é uma vizinha do Sean, por quem ele estabelece uma amizade nas primeiras temporadas. E aí eles têm
essa intimidade, né? Eles têm esse fluxo, que é diferente de, por exemplo, um encontro com uma outra pessoa que você tá de fato interessada. Ajuda isso? Eu sei que, assim, na minha vida ajudaria. Ajudaria. Se fosse alguém que eu já conheço, eu ficaria menos nervosa. Pro Sean também ajudaria? Também, porque criar uma intimidade te traz dados e informações sobre aquela pessoa e você já sabe melhor como agir, o que ela gosta, porque é muito cansativo também você ter que ficar adivinhando, descobrindo tudo de uma pessoa, você ter essa expectativa do primeiro encontro, você ficar esperando o que eu posso fazer, o que eu vou fazer de certo, o que eu vou fazer que a pessoa não vai gostar, eu tenho que interpretar o que ela quer dizer com certas reações, e quando você tem uma intimidade, o custo de resposta de se relacionar é menor, porque você já sabe uma série de coisas, você já sabe o que ela gosta de que você fale, você já tem uma naturalidade maior, a pessoa já sabe como lidar com você, como você entende, para falar também as coisas de uma maneira concreta e direta. Então, com certeza, ter uma certa intimidade ajuda muito. Pamela, e a gente, hein? Timidez atrapalha, ansiedade, imagino que para muitos acabe, né, atrapalhando, chega lá, não sabe o que faz, mão suando, né? Nossa, não consegue escolher a roupa, aquela coisa. Você sabe que eu acho que essa série é muito feliz, né, em algumas colocações, eu acho que o diretor, enfim, o próprio texto, porque a gente que trabalha com comportamento, né, Maíra, a gente vê ali algumas inserções, como a situação, mesmo para quem não viu ainda a série, eu vou colocar de um jeito que a pessoa consiga até ilustrar na própria vida. Como a gente sabe aqui, estamos falando que o Sean tem essa questão do espectro autista, da genialidade e essa dificuldade de fazer essa ponte de conexão daquilo que se passa dentro dele. Então não é que não sinta, sente muito, mas não consegue transmitir, não consegue exteriorizar. Quando a Léa aparece, que é a vizinha, é muito interessante porque ela vem como uma figura que também tem a sua autenticidade, que também tem as suas esquisitices, mas eles vão se encontrando num ponto comum de aceitar-se. Eles se aceitam, eles se entendem. E isso é tão legal, independente da gente estar falando do espectro. Acho que é muito bacana quando alguém te entende. Então, o sincericídio dele, em alguns momentos, tem uma cena interessante, um spoilerzinho que não vai fazer mal a ninguém aqui. Uma ceninha que ele tá com ela e ele fala assim, nossa, você tá fedendo. E ela fala, é? Ah, tá bom. E vira do tipo, eu sei que você gosta de mim, eu sei que esse é o jeito que você tem de expressar que você tá reparando em mim, que você tá ligado em mim, e eu não vou levar isso como uma ofensa. Então, tem uns detalhes nessa relação que traz pra gente sobre intimidade, sobre afinidade e sobre invisível. E traz também pra gente que algo que vai passar por qualquer um de nós, independente de qualquer transtorno que exista, que é assim, existem algumas coisas que são faladas por pessoas e que não têm o mesmo peso quando são faladas por outras, porque nós sabemos de quem vem. Então eles têm ali uma ligação tão gostosa que, ainda que haja dificuldade, ainda que exista timidez, ela viabiliza essa comunicação com ele. E ela faz com que ele se sinta confortável no contato. E isso não é só para isso não acho que é exclusivo para quem tem o espectro, acho que é isso para nós, que a gente esteja com quem também faz questão de nos entender. Quando a gente fica muito na necessidade de ser aprovado, né, ele escreveu aqui sobre, olha, infelizmente acho que tem muita gente que mente no emprego e mente no encontro. Eu acho que muitas vezes algumas mentiras acontecem quando a gente tem uma necessidade de ser aprovado. Então a gente fala o melhor, né? De repente fala de uma posição política que nem tem, mas fala para agradar o outro, né? O outro fala que time que você torce, você vê que o cara, sei lá, é corintiano roxo, você fala, sou corintiano também. Enfim, acho que você vai falando algumas coisas justamente para ser aceito, quando a busca é ser aceito. Mas acho que não existe um lugar melhor com alguém do que um lugar em que alguém te aceita como você seja. Eu te aceito como você é, eu te aceito com o seu jeito. Você não precisa fazer algo para me agradar. E eu acho que esse é um ponto que acontece muito nos primeiros encontros. Uma necessidade de agradar. Pamela, tem gente que faz do primeiro encontro tipo
uma maratona de testes, não tem? Tem gente que faz isso, pega assim e coloca a pessoa naquela situação, sabe assim? Quero ver como é que age aqui, quero ver como é que... Aliás, tem um vídeo que viralizou agora no TikTok que fala assim, quando você sai com o cara pela primeira vez, você pega a bolsa e fala pra ele, segura minha bolsa, por favor. Aí, se ele segurar assim com a mãozinha de quem nunca pegou no objeto, esse não presta. Se ele botar a alça e, tipo, continuar ali como se nada fosse, é esse o boy que você pode ficar, porque esse, entendeu? Tá ajudando, não tá com frescuras. Então, assim, tem gente que às vezes faz desse primeiro encontro, tipo, uma série de testes com, tipo, perguntas, pegadinhas, né? Pra ver como a pessoa se comporta pra cá, se comporta pra lá. Eu acho meio absurdo, mas eu acho que eu já passei, por exemplo, por testes assim. Eu acho que eu já compareci a testes que não eram encontros, sabe? Eu acho que nós fazemos, às vezes, esses pré-requisitos, essas listas, e ficamos perguntando, e queremos que essa pessoa se enquadre naquilo, e que tenha respostas satisfatórias, e comportamentos ali que nos deixem mais seguros de que estamos num lugar em que não vamos nos ferir, não vamos nos frustrar. Eu acho que isso revela um medo muito grande, talvez de trauma que tenhamos vivido lá no passado, e a gente fica desesperado, achando que se a pessoa preencher todos esses pré-requisitos, a gente vai estar a salvo, né? Claro que a gente precisa entender o que é importante para nós. Eu acho que, claro, existem algumas coisas que são importantes, né? Talvez eu tenha vivido, cada um tem uma história, um legado, e talvez eu tenha entendido que tem algumas condutas, algumas posturas que eu não quero mais na minha vida. Mas eu particularmente não acho que isso se resolve com perguntas. Eu acho que isso se resolve sentindo, vivendo, né, convivendo, percebendo, porque eu falo que papagaio também fala. Então que a gente possa sentir, porque às vezes tem alguém que vai lidar muito bem com questionamentos, com questionários, alguém até mais preparado. De repente, alguém que tem uma capacidade de comunicação incrível, mas que de repente não tem o coração que o chão, por exemplo, né? Então eu gosto muito de sentir, não do que a pessoa me diz, mas eu quero ver o que ela provoca em mim, eu quero ver no dia a dia. Eu acho que é mais nesse caminho. Olha, tem tanta gente participando aqui. Gilberto Bedeschi diz, primeiro encontro só dá certo quando não é projeção. Paula Evangelista conta, meus primeiros encontros sempre rendem boas histórias e risadas. E Júlia... Sensacional. Eu falei, conta essas histórias aqui pra gente. Júlia Cheque Amasa diz, terminei um relacionamento longo há pouco tempo, tô pastando com o nervoso para os primeiros encontros. Ajuda uma desesperada. Tá rindo, mas tá rindo de nervoso aqui, acompanhando a nossa gravação. E aí a gente chega nesse ponto que a Júlia pediu, que são estratégias e abordagens. Do's e don'ts, o que fazer, o que não fazer. Uma coisa eu sei, gente, não fica falando do ex, isso não é bom. O Sean não fez isso no encontro dele, eu já dei esse spoiler aqui, ele não ficou falando de ex, porque é um início para ele, para iniciar uma relação, então ele tá com a ficha limpa, chegou lá só com os medos dele, né, e ali lidando até com os próprios fantasmas, porque eu não vou dar spoiler, mas será que foi bom ou não foi bom esse encontro do Sean? Assistam depois para ver também a impressão dele e o que aconteceu de fato, né, porque também tem um pouco disso. Por que eu tenho tanto medo de fazer uma coisa que eu quero há tanto tempo? Pouquíssimas coisas que valem a pena na vida me são dadas sem custo. Imagino quanto vou trabalhar para aproveitar essa oportunidade, caso seja minha. Eu vou mandar muito bem! Agora, vamos lá, Pan, falar do ex não, né? Isso aí vamos ticar no não? Não vamos fazer. Eu acho que a gente tem que dar espaço para o outro falar. Às vezes a gente está tão na nossa angústia, no nosso estresse, na necessidade ali de que o outro goste da gente, que a gente fala demais pelos cotovelos e não deixa o outro falar. Então, observe o tempo, fale, mas escute. A gente quer ser escutado e um encontro gostoso é como se diz a dança da conversa, né? Conversa, não é monólogo. Então fala e escuta o outro também. Olhe para quem você tá, né? Para quem tá pertinho de você,
perceba o movimento do corpo, em vez de você ficar desesperado se a pessoa vai te ligar ou não no dia seguinte, se vai mandar mensagem ou se não vai, senta naquele momento, se tem sintonia, se não tem, o que cabe, o que não cabe, cuidado com excesso de pergunta, pressão, né? Veja de repente qual é o ritmo do outro, fale de assuntos gostosos, não entre em assuntos densos, né? Política, né? Principalmente, assuntos muito pesados, ou mesmo cuidado com ser sincero demais, no sentido de abrir-se como se o outro fosse o terapeuta, porque não é. E às vezes alguns assuntos difíceis de família, o momento que você esteja passando, eu acho que isso vai precisar de outros encontros para que vocês se afinem mais e a relação ela tenha espaço e estrutura para suportar alguns temas que eu entendo que sejam mais intensos e mais elaborados. Então vamos fazer ser leve, gostoso, e mesmo que não for para ter outro encontro, que seja um encontro gostoso de ser lembrado. Mayra, na série, a gente vê que a Leia, ela é quase uma coach do Sean para esse momento que ele vai viver. E eu não sei até que ponto ela ajuda ou não, depois vocês assistindo a série até podem contar pra gente no nosso Instagram o que é que vocês acharam, se as dicas foram boas, se ela acabou ajudando ele ou não, mas o que ajuda nessa hora para quem tá no espectro, Mayra? O que pode tranquilizar e facilitar esse momento que a gente já está percebendo pelo que você falou, que é um momento de dificuldade, exatamente porque é um momento todo maquiado, né, todo encenado, né, como você falou, de sedução, um momento que é difícil ali para ter essa interação. Olha, eu acho que ouvir a Pan vai ajudar muito, porque é muito bom a gente ampliar repertório, falar mais sobre o assunto, se expor mais às situações. Não tem como a gente ser bom em alguma coisa se a gente não tiver treino nela. Então, qualquer pessoa, esteja no espectro ou não, ela vai precisar se expor a essas situações, mas uma pessoa que tem autismo, ela pode precisar de mediação, que é exatamente o que a Leia faz com o Sean. Ela media, ela atua ali como uma AT, como uma acompanhante terapêutica, ou como uma terapeuta mesmo dele, no seguinte sentido, ela dá algumas ideias de ações e atitudes, que daí eu também quero ver depois o que vocês acham aí, os ouvintes acham, se eles acham que são boas estratégias ou se a culpa é toda da Léo, enfim, o que eles acham. Mas um treino de habilidades sociais com um terapeuta habilitado que tenha experiência com trabalho com pessoas do espectro autista pode ajudar muito. Mas uma coisa que é importante a gente discutir é que as pessoas que estão no espectro e estão nesse nível do espectro leve, elas não querem ser mudadas, elas não querem ser treinadas, elas não querem ter que agir de acordo com o que a sociedade espera delas. Elas querem ser elas mesmas, elas são muito verdadeiras, né? Porque isso também já faz parte aí do espectro, ter uma dificuldade com mentira, com encenação, com coisas que não são exatamente a verdade concreta. Então, acho que a gente tem que pensar também até que ponto uma mediação, até que ponto o terapeuta pode entrar, e por isso que tem que ser com alguém especializado e muito experiente, porque também a gente tem que florescer e deixar florescer o que tem em cada indivíduo, em cada ser, porque tem coisas lindas. Agora, se você ficar engessando, se você tiver um protocolo que essa pessoa precise seguir, você vai ter um problema grande, que é nessa expressividade do ser, que a gente precisa também respeitar. Que se a pessoa tem características do espectro, tá tudo bem, ela tem essas características. E ela age de determinadas maneiras que, se você gosta, ótimo para você. Se você não gosta, tá tudo bem também, tem quem goste, né? Então vamos bola para frente. Então, o tratamento, a terapia para as pessoas que estão no espectro autista, ela é composta, sim, de um treino de habilidades sociais e de outros treinos para pessoas que têm outros níveis de sofrimento, mas sempre respeitar e tratar o que realmente é importante e traz sofrimento para aquele ser, e não o que a sociedade acha
e quer instalar a goela abaixo das pessoas que tem que ser todas iguais e seguir protocolos e ficar repetindo padrões. A Pan quer falar? Acho que estamos todos juntos nessa, hein? Né? No sentido de que não existe uma fórmula e que não adianta você ir lá e, por exemplo, se fingir toda educada ou, né, comer, é uma princesa. Aí, quando, na verdade, essa nem é a sua vida, né? Você come cheeseburgão mesmo e você é de outro jeito e depois, enfim, isso não vai ser nem um pouco autêntico, não vai dar nem um pouco certo, vai ser frustrante, acho que para você, para outra pessoa, vai gerar expectativas que você nunca vai corresponder. É meio perigoso também esse lance, né, da gente se fantasiar para botar um jogo na mesa que não é o nosso, né? Exato, e como todas as pessoas, eu quero ser eu, né? A pessoa com autismo quer ser ela. É claro que quando traz sofrimento e também quando traz prejuízos para a vida, então atrasos de desenvolvimento, atrasos comportamentais, eles podem e precisam ser trabalhados até para essa pessoa conseguir se expressar na sua totalidade e florescer em todas as potencialidades que ela pode desenvolver. Então, é claro que o tratamento é importante, mas a gente sempre tem que ter no pano de fundo, tanto quem está se tratando quanto os terapeutas, o respeito ao ser como ele é. Eu queria complementar, é tão interessante você falar sobre isso, porque eu acho que isso se aplica a muitas situações. Né, muitas situações. É tão frequente eu receber na minha clínica, né, eu trabalho em clínica, esse é o meu dia a dia, né, eu sou psicóloga clínica, e é muito interessante quando a namorada se incomoda com o comportamento do namorado, ou quando a mãe se incomoda com o jeito de ser do filho, né, esses incômodos que temos sobre o jeito do outro, né. Eu sempre digo que precisa ser perguntado à pessoa o quanto ela está incomodada para que aquele movimento de mudança seja uma decisão desta pessoa. Eu acho que quando você traz o espectro e quando você conta sobre as possibilidades de trabalho, acho que é muito importante a gente saber apresentar, né, para o indivíduo as possibilidades de recursos que ele possa aprender para que ele consiga ter mais acesso a essa ponte de conexão com as pessoas, mas que também saiba ser preservado a essência do indivíduo. Quem ele é. E aí, voltando de novo para o encontro do chão, quando ele tem esse encontro, é interessante que aquela moça que vai ao encontro, ela não está esperando que ele tenha aquela cola e que ele fale tudo que deve ser falado no encontro e que o encontro seja incrível como uma pessoa que não tenha o espectro, porque ele tem, e ela sabe que ele tem. E o interessante é isso, é que a pessoa, ela se encanta por você, por aquilo que ela viu em você e aquilo que você provocou nela. E às vezes, não só em situações do espectro, na vida, a gente fica tentando ser algo completamente diferente, que a gente julga, que a gente idealiza que seja melhor, né? Como alguém marca um encontro com você e você tá chorando, cena típica de adolescente, chorando na cama porque não tem nenhuma roupa que caia bem. Né? Sendo que aquela pessoa quer sair com você, te conhece, sabe teu corpo, né? Sabe que de repente você não tá magérrima, né? Mas gosta de você do jeito que você é. Mas você se cobra que você tem que estar com uma roupa incrível, com o seu corpo exuberante, perfeito, sem nenhuma gordurinha aparecendo, para que aquela pessoa se surpreenda contigo. Eu acho que isso vale pra gente, pra todo mundo aí, né? Começar a refletir o quanto nós não agradamos com aquilo que nós somos e que a gente não precisa tentar ser nada diferente. E eu particularmente acho muito bonito e muito atraente aquela pessoa que se abraça, se aceita e na sua autenticidade ela se apresenta e respeita aquilo que é. Isso não quer dizer que seja inadequado, isso não quer dizer que não tenha tato e que não considere o outro, mas que perceba as suas particularidades e deixe que essas particularidades sejam e apareçam. Agora, tem uma questão aí da maturidade, né, porque a gente sempre traz aqui que no fim a gente percebe que a gente precisa se olhar para a gente ganhar essa maturidade, para se aceitar, que às vezes você falou aqui da fala típica do adolescente, que muitas vezes ainda não conseguiu, né, ter esse olhar, tá olhando muito para fora, tá olhando muito para os outros. Queria que a Maíra contasse se também é assim,
No caso do Sean, por exemplo, ele vai crescer em maturidade, porque a gente vê que ele cresce em várias coisas durante a série, né? Porque tem um fator ali que é muito preponderante na profissão dele, que é, por exemplo, a fala com o paciente, né? Às vezes ele tem que informar coisas muito difíceis. Ele tem que trazer uma notícia triste com sensibilidade, que para ele é difícil de fazer essa expressão. E ele sabe que é difícil para ele, e ele tenta, né, o tempo inteiro, como é que ele vai contar isso, como é que ele vai contar isso e trazer esperança. Ele vai crescendo dentro desse desenvolvimento. E aí é aquilo que você falou mesmo, tem que se expor para poder conseguir, né? Não adianta você falar, não, então não sai mais, não, então não conversa mais, não, então ele não pode falar com as pessoas sobre isso, porque ele não tem essa sensibilidade. Ele pode desenvolver, né? Sim, e tem várias técnicas para desenvolver, para se expor, não necessariamente na vida real, já de cara, na situação teste. Então, ele pode simular uma série de diálogos e de treinamentos junto com a terapeuta, pode criar um banco de dados, né, até de forma concreta, escrevendo, assistindo séries, trazendo para a terapia o que ele falaria naquele lugar, então trazer imaginação, trazer troca de papéis. Existem outras formas, sem ser já expondo a pessoa na fase final. Essa seria, digamos assim, a prova final. Então tem o estudo, tem os simulados, tem várias etapas antes de uma prova final. Mas, de fato, saber o que se espera na hora de dar uma notícia ruim ou na hora de ter um primeiro encontro é importante, e só é possível se a gente tiver exposições a situações, sejam simuladas ou reais. Eita, que eu não destravo esse telefone aqui, para vocês não pegarem latido de cachorro, não pegarem interfone, né? Estamos todas gravando virtualmente. Mas eu queria falar de uma coisa que também a gente vê nesse episódio de The Good Doctor, mas a gente também vê na vida, que é assim, expectativa, realidade, né? A minha expectativa, o que aconteceu, e eu ainda colocaria uma outra, o que eu interpretei do que aconteceu e o que a outra pessoa interpretou, né? Gente, encontro, né? A gente tá falando de duas pessoas, né? Às vezes uma pessoa achou uma coisa, a outra pessoa achou outra coisa, não é verdade? Como que é lidar com isso? Pan, começa com você, que tem muita expectativa. Expectativa, a gente sabe que é uma palavra bem complicada, hein, na vida do ser humano. Tudo que tem essa expectativa pode trazer aí uma certa decepção, né? A gente sempre aposta, às vezes, muito, quando é melhor manter a expectativa tranquila, que o resultado às vezes vem melhor do que a gente imagina. Eu acho praticamente impossível a gente não ter uma expectativa no primeiro encontro. Se a gente está indo para esse encontro é que a gente está com vontade de conhecer uma pessoa, a gente está com vontade de desenvolver alguma coisa ali. Então, acho que esse desejo ele vai falar mais alto. Talvez a gente consiga mensurar um pouco mais com as pancadas da vida aí, com os calos emocionais, né, que nós vamos desenvolvendo. Mas a vontade de que o encontro seja uma delícia, isso sempre acontece. Às vezes, por defesa, a gente fala, não tô com expectativa nenhuma, também vou por aí e tal. Minha mãe, a última vez que falou isso, tá namorando até hoje, aí grudado, são inseparáveis. Então, a vida tá aí nos surpreendendo sempre, né, com os encontros que a gente possa ter. Acho um divisor de águas quando a gente consegue compreender que nós somos uma pessoa e o outro é um legítimo outro. Nós não estamos dentro do outro, nós não pensamos como o outro, nós temos uma história, o outro também tem uma história, cada um tem uma expectativa e uma percepção e uma capacidade de captar aquilo que você fale, aquilo que você esteja sendo de uma maneira diferente. Às vezes eu estou mais atento enquanto o cara comeu rápido e ficamos lá só 40 minutos e de repente o cara tava super ansioso pra ir rápido porque ele queria me beijar e ele tinha pouco tempo porque depois ele ia dar uma aula. Não sei, são percepções. Às vezes eu tô achando que o cara quer se livrar de mim e o cara quer que dê tempo porque ele quer investir mais tempo num outro momento, numa intimidade comigo. Então, nem sempre a minha leitura é a leitura do outro. E quando eu considero isso, pode existir um alívio grande e uma oportunidade de eu convidar este outro para me contar sobre o que ele sinta, né? Eu posso fazer isso de um jeito sutil,
Eu não preciso colocar contra a parede, mas eu posso ali, se eu sentir que caiba, eu posso perguntar, como você está se sentindo, né? Você está bem? Acho que até quebra o gelo muitas vezes, né? E você até contar como você está se sentindo. Nossa, eu tô um pouco nervosa. Eu sou uma pessoa que fala, tá? Eu falo. Nossa, tô nervosa, tô tremendo aqui. Eu me sinto bem quando eu falo sobre o que eu sinto. Isso faz com que eu me sinta mais honesta nas minhas reações e é como se isso permitisse a minha integração. Né? Até porque eu acho que é um certo até desprendimento de uma idealização que qualquer um possa ter naquele momento comigo e eu não me importo muito com isso. Eu me importo em ser honesta, até porque eu acho que a relação numa base da honestidade ela tende a ser mais duradoura, seja na amizade, seja numa palestra com o meu público, seja num encontro com um parceiro amoroso. Então fica aí a ideia da gente nunca esquecer que nós temos uma percepção e o outro tem uma outra percepção e que a nossa verdade é a nossa verdade e o outro tem a verdade dele, né? Aquela história de 3 versões da história, a minha, a sua e uma outra aí que dizem que é a verdadeira. Maíra, e no caso do Sean especificamente, não quero dar tantos spoilers assim dessa série, mas, aliás, o tema do episódio todo é esse primeiro encontro que ele considera que foi uma catástrofe. Aí vocês assistam para vocês tirarem a conclusão de vocês a respeito do que foi. Se foi de fato uma catástrofe, se não. E ele fica muito impregnado com isso, né? Ele fica muito martirizado com isso. E é difícil até para ele contar o que aconteceu, assim, tudo ele vê de um jeito que deu muito errado, assim. Dentro do espectro, fica uma pressão grande, assim, dessas interações sociais, de falar, nossa, tá dando errado, nossa, não deu, fui mal, sabe, não deu certo, e aí fica uma pressão grande, não consegue nem mais falar disso ou contar isso, e pode ser até, sei lá, meio um trauma, digamos, eu não sei se seria o termo certo para usar, mas pode acontecer? Sim, muito. E acontece com o Sean e com todas as pessoas do espectro autista. Uma dificuldade em teoria da mente, que faz parte de uma das teorias de dificuldade, né, de questões cognitivas relacionadas ao autismo, que é uma dificuldade de entender o que o outro está pensando, entender o comportamento do outro, interpretar a mente, o que passa dentro da cabeça de outra pessoa e antecipar comportamentos dele. Então, teoria da mente é uma coisa muito difícil para as pessoas do espectro, justamente porque eles são bons em realidade, eles são bons em concreto, tudo que acontece literalmente. Então, usando o próprio exemplo da Pan, quando ela diz que está nervosa, que está suando, uma pessoa do espectro narraria e descreveria essa cena, o Sean, como o Sean faz algumas vezes, em outros termos, ele diria assim, você está um pouco rosada na região da face, parece um leve tremor nas suas mãos, e então logo você está nervosa. Então ele narraria, ele descreveria de outro jeito para concluir um estresse, um nervoso. Ele juntaria partes, ou se fosse para descrever e narrar um comportamento dele, ele falaria, eu estou com o coração acelerado num ritmo mais alto do que minha frequência basal, e eu estou suando um pouco, então estou nervoso. Então, ele se organiza pelos fatos, né, Maíra? Exato, exatamente, sempre pela realidade, pelo que está acontecendo literalmente, no concreto, no visual e no sensitivo, de maneira literal, concreta. Agora, a interpretação disso vai depender do quanto de autoconhecimento, da junção desses sintomas todos, a pessoa tem. E aí, assim, ela vai começando também a entender questões que são mais abstratas, que é, então eu gostei, então eu me senti bem, então eu achei que vale a pena. Isso é super abstrato. Olha como é difícil. Então eu achei que a pessoa se interessou por mim. Ele vai precisar juntar dados que ele veja no concreto
para interpretar e inferir alguma coisa que para nós é abstrata. E que também nós interpretamos de maneira muito equivocada, né, muitas vezes. Então ele vai ter menor chance de erro, porque ele vai juntar mais fatores matematicamente calculados e ali observações para juntar numa informação que leve a uma conclusão mais assertiva. No caso, ele teria que ter, assim, uma fala. Eu gostei muito do nosso encontro, foi ótimo, quero repetir, né? Ah, nossa, sim. Aí ele ficaria mais tranquilo, por exemplo, depois. Sim, porque não tem, não posso contar, gente, não quero dar spoiler, mas assim, se tivesse essa fala, ele falaria, puxa, então ela gostou, porque ela tá me dizendo aqui, ela gostou, né? Sim. Aliás, essa dúvida de se foi bom ou não, o Sean, com todos os desafios dele, vai ter que encontrar uma resposta, e a gente, às vezes, na vida também, né, Pamela, fica se perguntando, será que foi bom? Ah, eu gostei, será que a pessoa gostou, né? Será que foi legal? E a gente fica esperando aquela ligação no dia seguinte, né? A gente também espera algumas coisas práticas nessa vida, gente, porque se não vier uma ligação, né, uma ação, a gente já fica um pouco inseguro, pensando, puxa, acho que não deu certo, né, porque não tá me ligando, não mandou um joinha, alguma coisa... Eu vou contar, me veio uma história divertida aqui. Primeiro eu ia dizer que a maturidade emocional nos ajuda a, pelo menos um pouco, né? Porque eu acho que a emoção, ela desorganiza muita coisa. E quando a gente tem muita vontade que uma coisa seja, nós ficamos um pouco confusos entre o que é nosso desejo e o que realmente aconteceu. Não é difícil a gente ficar imerso na nossa vontade, no nosso desejo, na nossa ansiedade que aconteça que seja, e a gente não olha muito o que está acontecendo do outro lado, né? Isso é muito comum. A maturidade emocional ajuda a gente a organizar um pouco mais isso, mas vira e mexe a gente pode dar uma escorregadinha, mas eu lembrei de uma história que eu acho que é divertida contar, mais nova, já tem uns 21, 22 anos, eu sempre gostei de vinho, né? Gosto de vinho, enfim. E aí eu saí com um cara, primeiro encontro, eu já tinha conhecido esse cara num lugar, e aí a gente marcou aquele primeiro encontro mesmo, né? Assim, já tinha até ficado com ele na situação, mas um encontro que ia ser assim, aquele momento nosso. E eu lembro que o primeiro encontro aconteceu e foi super legal. Eu pedi um vinho lá, tal. Eu tenho essa característica, né? Às vezes eu domino um pouco, fui lá, peguei, né? Já escolhi o vinho, bababá, tal. E tinha sido super legal, tá? Tinha sido bacana, foi divertido ali, conversamos pra caramba, foi gostoso e tal. E ele não falou mais comigo, né? Não falou mais comigo, e aí passou um dia, não falou, passou outro, não falou. Eu falei, gente, que sensação horrorosa, né? O que será que eu fiz de errado? Mas por quê? Não pareceu tão bom e tal. Fiquei com aquilo e passou. Passou uma semana, passou duas, aí fui desencanando, né? Falei, bom, isso mesmo, é o que temos, né? Aceite que não rolou. Tá bom, e aí teve uma outra situação, aí passaram umas três semanas, eu não aguentei, porque dentro de mim eu tinha uma sensação que tinha sido legal. Falei, não é possível, mas foi legal, o que aconteceu? Falei, quer saber? Não tenho nada a perder mesmo. Peguei, na época não tinha essa coisa de WhatsApp e tal, era na ligação mesmo, ou você ligava ou você não ia saber. Peguei, coragem, liguei, né? Coragem, a gente era mais corajoso, né? Bem isso, não dá pra esconder atrás da teclinha não, era ligação, voz e voz. Peguei, liguei, eu lembro que ele atendeu, e aí eu falei, desculpa te ligar, mas eu precisava só saber de você, se aconteceu alguma coisa no encontro que você não gostou. Aí o cara vira pra mim e fala assim, nossa, eu não tô acreditando que você tá me ligando, porque eu tava muito envergonhado, eu não entendo nada de vinho, eu não sabia o que falar, eu me senti totalmente esquisito, achei que você me achou, eu não posso falar palavrão aqui, me achou um M, e papapá e tal, e aí a gente desmistificou demos um monte de risada, acabei ficando com esse cara um tempão, não namoramos por entre outros motivos, mas isso me mostra que muitas vezes a gente acha uma coisa, o outro acha outra coisa, e existe um abismo entre nós. Então nem sempre as coisas são como parecem ser. E por isso que eu gosto, como a gente fala desse espectro do autismo, dessa dificuldade da ponte de conexão, que é o chegar, falar, expressar, que a gente possa cada vez mais exercitar isso. Porque a gente não precisa ter o espectro para ter essa dificuldade. E muitas vezes ficar ali quieto nas nossas avaliações, nas nossas ruminações. Que a gente consiga transcender muita coisa e fazer os movimentos.
Eu quero entender melhor, eu pergunto. Mas se o outro não for sincero, bom, é um problema do outro, mas você tentou fazer esse movimento. Eu acho que vale sempre a pena esse exercício da comunicação para desmistificar muitas coisas. Olha, vou trazer aqui algumas mensagens que chegaram durante a nossa gravação, que estão engraçadas. Tiozão Games diz o seguinte: o primeiro encontro com o sogrão é mais tenso do que com a moça. Risadas. Faltou só o detector de mentiras. Também aqui, o Rosberg Trindade. Existem encontros que valem mais do que meses ou anos de relacionamento. Nossa, cada date, hein, Rosberg? Arrasando aí, muitas emoções. Olha, a Paula Evangelista compartilhou com a gente a história dela. Eu estava indo ao encontro, fui assaltada. Levaram meu celular, o boy ficou me ligando porque não chegava e o ladrão disse para ele nunca mais me ligar. Meu Deus! Mas o boy não desistiu de mim e deu em namoro. Algumas histórias aqui de primeiros encontros. Tem também aqui uma outra que chegou da Amanda Taide. Às vezes o encontro para você foi horrível, mas para o outro foi péssimo. Também tem isso, né? Quando não dá certo para ninguém. Olha, queria agradecer a participação da Maíra Gaiato aqui com a gente. Ela que é psicóloga infantil, mestre em ABA, especialista em neurociências e modelo Denver, fundadora do Instituto Singular. Aliás, sigam a Maíra no Instagram, o @Instituto Singular. E tem um dia importante chegando aí para quem tem um filho autista, para quem está no espectro, né, Maíra? É um dia de muito esclarecimento, que acontece no mês de abril, é isso? Sim, dia 2 de abril é o Dia Internacional do Autismo, e o mês todo é um mês de comemoração, no sentido de falar mais sobre o assunto. De esclarecimento, né? Esclarecimento. O que a gente está fazendo aqui é muito importante, ampliando o repertório sobre esse assunto, ampliando o repertório sobre autismo, ampliando o conhecimento de todo mundo sobre o assunto, porque hoje o número, a estatística oficial está 1 para cada 54 pessoas dentro do espectro. Então tem muito mais gente do que a gente imagina. E no mês de abril, lá no meu Instagram, que é Instituto_Singular ou Maíra Gaiato, é com A, Gaiato, tá certinho ali no arroba. A gente vai fazer uma série de lives, tem uma programação super especial que vale a pena ficar de olho para esclarecer e para, enfim, ajudar no que a gente puder. Bom, tá aí, vocês sigam Maíra, informem-se. Aliás, tem muita gente que nem sabe que tá dentro do espectro. Outro dia eu vi uma história tão linda de uma menina, porque nas mulheres é mais difícil, né, de diagnosticar por inúmeras razões, enfim, não vou me aprofundar aqui, mas ela é colorista de fotografias, Mariana ou Marina Amaral, ela é incrível e contou a história dela, inclusive no Conversa com o Bial, foi bem legal. Então, assim, tem muita coisa realmente que a gente precisa saber e que é importante de esclarecer. Foi muito bom a gente ter aqui essa conversa. E lembrando vocês, que a gente tem aí esse episódio novo de The Good Doctor. Você que gostou da conversa, que gosta da série, deve estar ansioso, no Sony Channel, 3ª temporada da série The Good Doctor, dia 29 de março. Confiram esse primeiro episódio. Vai ter esse date. Eu quero saber depois o que é que vocês acharam, se vocês entenderam as ações e reações depois de ouvir aqui o Coração Peludo. E escrevam pra gente, então, no Instagram, trazendo esse feedback. Lembrando que o tema chegou a hora de abrir o coração e dessa vez vai doer. Foi meio spoiler, né? Esse tema vai doer, gente. Calma, não sei. Olha, eu quero alegrias pro Sean, eu quero ver ele feliz, gente. Você quer conselhos? Eu sou um exemplo pra você. Sim. Quer mesmo fazer isso? Vai me ajudar a entender. Eu consegui. The Good Doctor. Eu quero agradecer a Maíra ter vindo e trazido tantas explicações para que a gente juntas aqui possa desmistificar muito a respeito, né, do espectro, do autismo e de tantas outras, né, de tantas outras situações, patologias, enfim, síndromes aí que precisam ser faladas cada vez mais para que a gente possa entender como funcionam e funcionarmos melhor quanto sociedade, né, para a gente poder conviver também com as diferenças, entender que cada um é um, e acho que quando a gente vai entendendo melhor, a gente viabiliza os vínculos, né? A gente viabiliza as relações. E como seres sociáveis, isso é fundamental. Foi um prazer imenso ter você aqui, Maíra. Muito obrigada. Agradecer
Agradecer a todo mundo, Paulinha, obrigada pela oportunidade de falar desse tema. Todo mundo que nos escutou até aqui, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tô lá no @psipamela. Por favor, faça um stories falando aonde você está escutando Coração Peludo, o que você sentiu desse episódio. Good Doctor é uma série incrível, se prepara porque você começa a ver, fica que nem eu, até 3 horas da manhã com o marido do lado falando, desliga esse celular, desliga esse celular, porque vicia, é um troço de doido, de tão gostoso que é. A série é rica em vários estímulos, de várias discussões, esferas, um texto e uma atuação assim, direção admiráveis, muito bom. E você já sabe, inscreva-se aqui no nosso podcast, é a 4ª temporada do Coração Peludo. Se você chegou agora, tem uma maratona boa aí para você fazer. E se você quiser compartilhar a sua história com a gente, mande o seu e-mail para coracãopeludopodcast@gmail.com. Vocês sabem, né? E-mail não tem cedilha nem acento, então fica esse coracãopeludopodcast@gmail.com para a gente receber a sua história, o seu tema, para trazer aqui para o nosso podcast. Coração Peludo.